meus amados irmãos e amigos, paz do Senhor. Quantos estão felizes por estarem aqui esta noite? Amém. Eu quero, antes de mais, agradecer aos amados irmãos, à Igreja, as vossas orações em meu favor. Como os irmãos certamente sabem, nós estivemos ali na Ilha do Pico, numa escola bíblica muito abençoada. Tivemos mau tempo no canal, mas muito bom tempo na Igreja do Senhor. Aleluia. Era para ir até o Faial, até à cidade da Horta, mas no canal havia muito mau tempo. Ondas de 14 metros. Difícil. Não era por andar lá, porque não é o problema. O problema era atracar o barco, não é? Não atracava. E então ficamos por ali, mas Deus nos abençoou ricamente. Obrigado, irmãos, mais uma vez, por se terem lembrado de nós, pelas vossas orações. O Senhor foi bom para conosco e abençoou o seu povo. Talvez os irmãos ficaram impressionados quando o pastor Juvenal disse que eu estava a rir. Mas eu não estava a rir dele, com certeza. Eu estava a rir porque me lembrei de algumas viagens que fizemos nessa altura. Ele tinha, por acaso, a sua namorada aqui, passando férias, e eu, não por acaso, mas porque era, sem ser por acaso, tinha a minha namorada a residir aqui. Então, como eu estava em Lisboa, no serviço militar, lá combinávamos e vinhamos por aí abaixo e voltávamos, não é? Bons tempos, pastor Juvenal. Foi um bom tempo. Por isso é que eu estava rindo, recordando esse tempo em que... Bem, não é que nós não sejamos jovens, não é? Mas naquela altura era um bocadinho melhor, não é? Tínhamos a juventude mais despertada. Agora temos uma juventude que não está tão desperta, não é? Mas naquela altura tínhamos a juventude bem despertada, graças a Deus. Meus amados, vamos à nossa Bíblia e vamos ler alguns versículos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 8. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versos 1 a 8. Também vos notifico o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago e depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como um abortivo. Amém. Meus amados irmãos, nós temos aqui os 3 pilares do Evangelho. O Evangelho, como sabemos, são boas novas de salvação para todo aquele que crê. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho tem 3 pilares fundamentais que dão forma e dão conteúdo ao Evangelho. E esses 3 pilares são a morte, a sepultura e a ressurreição de Jesus.
E o apóstolo Paulo diz-nos aqui que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou de acordo com as Escrituras. Significa que o Evangelho tem as suas raízes no Antigo Testamento. Tudo aquilo que está relacionado com Jesus no tocante à sua morte, à sua sepultura e à sua ressurreição, estava profetizado no Antigo Testamento que iria acontecer. E como Deus é fiel, aconteceu. Como a palavra de Deus é fiel e verdadeira, é fiel e digna de toda a nossa aceitação, o que estava profetizado, o que estava escrito acerca daquilo que Jesus viria realizar e acontecer com ele, aconteceu perfeitamente. Jesus cumpriu cabalmente aquilo que acerca dele estava profetizado. E o primeiro pilar que eu gostava de chamar a vossa atenção para ele é que Jesus morreu. Jesus morreu. Meus amigos, a morte de Jesus foi uma morte singular. Foi uma morte como nenhuma outra morte. Não houve ninguém, nem antes nem depois, que terá uma morte semelhante à de Jesus. Foi única. Primeiro, Jesus mostrou, antes mesmo de morrer, que ninguém lhe era capaz de tirar a vida. E eu quero dizer aos meus irmãos e amigos que ninguém tirou a vida a Jesus. Ele de si mesmo a deu. Porque ele disse que ele tinha poder para dá-la e também poder para voltar a tomá-la. Amém. E ele concretizou esse poder tanto na sua morte como na sua ressurreição. Alguém pode perguntar, e já me têm perguntado, então, mas não foram os judeus que o levaram à morte? Não. Antes de Jesus ser crucificado, muitas vezes os judeus tentaram matá-lo, mas não conseguiram, porque ainda não tinha chegado a hora de Jesus. Ele não morreu segundo a hora dos judeus, ele morreu segundo a sua própria hora, a hora de Deus. E enquanto não aconteceu a hora marcada por Deus, os judeus tentaram várias vezes, como os irmãos sabem, como os evangelhos relatam, mas Jesus sempre sobreviveu a essa intentona dos judeus de acabarem com a vida dele. Talvez outra pergunta pode surgir, então, e os romanos? Não foram os romanos que o levaram à cruz e o crucificaram? É verdade que sim. Mas eu quero dizer-vos que nem os judeus, nem os romanos tinham poder para matar Jesus. Lembram-se? Quando Judas traiu Jesus e aquele grupo foi para prendê-lo, Pedro sacou da sua espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote para tentar uma tentativa humana de impedir que Jesus fosse preso e depois executado. E o que é que Jesus disse? Pedro, tu não sabes o que estás a fazer. Hein? Põe, embainha lá, depois de curar a orelha do homem, embainha lá a tua espada, porque se eu quisesse, milhares e milhões de anjos estariam aqui para me defender. Portanto, os judeus, com todo o seu poderio militar, não tinham poder para matar Jesus. E eu dou glória a Deus por isso. Porque, amados irmãos, se os judeus, ou se os romanos, tivessem poder para matar Jesus, nós estaríamos aqui esta noite em vão.
porque Ele nunca poderia ser o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador, porque nem os judeus, nem os romanos o conseguiram matar. Ele, de si mesmo, deu a sua vida. Porque Ele veio, Ele encarnou, fez-se homem, justamente com esse propósito, de dar a sua vida em resgate, ou para a salvação de todo aquele que nele crê. Mas há ainda uma terceira hipótese. Vocês sabem que, em última instância, quem nos leva à morte é o pecado. Nós morremos porque somos pecadores. Deus não nos criou para morrer. O pecado entrou na nossa vida e pelo pecado veio a morte. Logo, é o pecado que nos leva à morte. Mas eu quero vos dizer que nem judeus, nem romanos, nem o pecado puderam levar Jesus à morte. Porque Jesus nunca pecou. Nem na sua boca se achou engano. Ele desafiou os seus contemporâneos, dizendo: quem é que de entre vocês me convence de pecado? E ninguém podia apontar.